Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Às vésperas do julgamento do presidente Bolsonaro, o consórcio levou uma rasteira ao vivo na Globo. O jornalista Joel Pinheiro questionou quais são as provas que ligam Bolsonaro ao ato de vandalismo do dia 8 de janeiro. Reparem na expressão do Otávio Guedes e da Júlia ao escutarem ele dizer que as provas são fracas. Otávio deve ter levado uma bronca no ponto, pediu a palavra e o resultado foi desastroso. Peço que vocês reparem quando ele afirma que Bolsonaro incentiva o golpe por omissão. Sinceramente, seria melhor se ele não tivesse dito nada. Na sequência, deixa um vídeo do Caio Coppola comentando o caso. Agora, eu ainda acho que nessa acusação que a PGR fez tem um ponto que eu acho que nunca foi devidamente explicado, nunca foi devidamente embasado, que ela considera que a conclusão, que a culminação dessa preparação toda foi o 8 de janeiro. E aí, pelo menos para ligar o Bolsonaro com aquilo, me parece que ficou bastante tênue, sabe? O que o Bolsonaro planejava era um decreto de golpe a ser emitido, a ser assinado antes da mudança de governo. Ele não faz isso, ele desiste, fica com medo, sei lá, enfim, seja qual for a explicação, ele vê que não vai ter apoio, acaba saindo. Já tinha um monte de coisa em andamento, como foi colocado aqui, o processo já estava acontecendo, mas nesse momento ele não faz, né? E aqueles que fazem o 8 de janeiro, aquilo era com o conhecimento e com a ordem do Bolsonaro? Isso aí, para mim, nunca ficou devidamente estabelecido, não. Não, esse é um ponto fundamental, porque o crime exige grave ameaça ou violência. Então, o que a Procuradoria-Geral da República traça na denúncia, ela começa em 2021. Em 2021 é quando a primeira pesquisa aponta que Lula derrotaria Bolsonaro numa eleição. A partir daí, Bolsonaro começa a dar uma coletiva, começa a falar em fraude, começa a atacar a urna eletrônica. Depois, Bolsonaro incentiva ali, até mesmo pela omissão, os acampamentos na frente do Exército. Braga Neto dá a entender, esperem 48 horas, o Exército vai resolver. Ou seja, ele faz uma série de atitudes, ele toma uma série de atitudes por ação ou inação que a Procuradoria-Geral da República atribui a Bolsonaro o 8 de janeiro. Ou seja, é fato, Joel, que não há uma ordem direta, não há uma prova direta ligando Bolsonaro ou qualquer um dos réus ao 8 de janeiro. No entanto, se você tirar Bolsonaro de cena, não tem o 8 de janeiro, porque eles só estão lá por conta de tudo que Bolsonaro fez e falou. Então, no entender da Procuradoria-Geral da República, esse seria a ligação entre o 8 de janeiro e Bolsonaro, apesar do Joel ter trazido uma dúvida que muitos juristas tinham sobre essa ligação que seria feita pela denúncia. Eu não acredito que haja bolsonarismo moderado. Eu não acredito. Direita moderada. Direita moderada. Direita moderada, isso. Direita isso moderada. que eu quis dizer. Direita moderada, ok, perfeito. É até saudável que o Brasil tenha. Né? É importante que o Brasil tenha uma direita não golpista. Agora, o bolsonarismo, ele pressupõe radicalização, pressupõe você tentar subverter a democracia. E isso não cabe moderação e bolsonarismo na mesma frase, na minha concepção. Concordo com a sua boa observação. O julgamento de Jair Bolsonaro é uma farsa, cujo desfecho já é conhecido por todos que têm olhos para ver e ouvidos para escutar. O ex-presidente Jair Bolsonaro será condenado por juízes que não poderiam julgá-lo e será preso por crimes que não cometeu. A gravidade dessa fraude está expressa muito bem em Provérbios 17:15. Há duas injustiças que o Senhor abomina: que o inocente seja condenado e que o culpado seja colocado em plena liberdade como se fosse justo. É exatamente o que nós testemunhamos no Brasil atual. Enquanto centenas de inocentes são presos, dezenas de culpados são libertados para voltar à cena do crime. Essa justiça que mantém presos manifestantes e pequenos vândalos, mas solta traficantes e grandes corruptos, não aborrece apenas Deus, como ensina aqui a Bíblia. Ela decepciona o povo.
Poder 360, dezembro de 2024. A avaliação positiva do STF cai de 31% para 12% em 2 anos. Queda coincidiu com a chegada de Lula ao Planalto e com recrudescimento contra pessoas acusadas de golpe. Ou seja, a volta do Lula à cena do crime e a perseguição aos manifestantes do 8 de janeiro fizeram com que apenas 1 em cada 10 brasileiros aprove o desempenho da nossa Suprema Corte. Acontece que, mesmo diante de tamanha impopularidade, os ministros insistem em atropelar a justiça. Folha de São Paulo, 22 de março. Trama golpista no STF tem ritmo 14 vezes mais rápido que mensalão. Tribunal tenta evitar que Bolsonaro seja julgado em 2026. Olha, se o objetivo declarado do tribunal é de natureza eleitoral, é melhor eles correrem mesmo. Vejam isso aqui, UOL Notícias, também do Grupo Folha, 18 de fevereiro. Mesmo inelegível, Bolsonaro venceria Lula no primeiro e segundo turnos. Percebam que quanto mais o STF avança na sua farsa sobre o golpe, maior a popularidade de Bolsonaro e menor o prestígio do tribunal. Portanto, respondendo à pergunta aqui em debate, os números revelam que Jair Bolsonaro, enquanto candidato, é uma figura antifrágil. Quanto mais ele é atacado injustamente pelo Supremo, mais ele se fortalece eleitoralmente perante o povo. Então, ao invés de suspeito, Jair Bolsonaro é visto como inocente. Ao invés de agressor, o Jair Bolsonaro é visto como vítima. Ao invés de réu, Jair Bolsonaro é visto como perseguido. E ao invés de condenado pela justiça, Jair Bolsonaro será injustiçado pelo STF. E assim que for proferida a sua sentença, assim que for decretada a sua ordem de prisão, ele vai se tornar um mártir da liberdade, condenado aí por um verdadeiro tribunal de exceção.